Senhor Jesus. Amém? Abra a Santa Palavra de Deus no Salmo de número 84, por favor. Salmo de número 84. Eu estava lá esses dias, né? Aliás, eu estou lá em Gilgal desde o dia 14. Desde o dia 14. Amanhã vai fazer 30 dias que eu estou lá de segunda a sexta. Ontem nós ficamos lá até 5 horas, 5:30 da tarde. O presbítero Osni esteve lá. O Osni está trabalhando mais que o Omiro não está fazendo mais nada na vida. E nós estivemos lá ontem. Hoje um grupo foi para lá para poder arrumar a nossa entrada. E ali, irmãos, eu tenho assim, uma certeza, uma convicção, que Deus nos colocou num jardim. Quando Deus criou o homem, Ele fez um jardim, chamado Jardim que é no Éden. Ele recebeu esse nome por nós, né? O Jardim do Éden, porque esse jardim é no Éden. Mas Deus fez um jardim. E essa palavra jardim no hebraico quer dizer playground, é como se fosse um lugar de diversão, um lugar para desfrutar, um lugar lindo para nós termos prazer. Fale comigo, prazer. Deus fez a terra para nós termos prazer nisso e para revelar a sua grandeza. O livro de Romanos capítulo 1 diz que a natureza revela a grandeza de Deus. Você olha para a natureza, você vê Deus. Você vê Deus na natureza. Por isso que o índio, aqueles que estão lá no meio da Amazônia, da África, que nunca ouviram falar de Deus, eles adoram alguma coisa. Por que eles adoram? Porque o Romanos 1 diz que a natureza mostra que existe um Deus. O cara, para ser ateu, ele tem que estudar para ser ateu, para ele negar Deus. Porque a natureza revela que Deus existe. E lá na estância, quando eu fico olhando lá a natureza, o céu, aquele contraste do azul do céu, com o verde, com o rio lá no fundo. Eu tenho certeza que Deus criou tudo isso para que a gente tenha prazer nele e possa invocar o seu nome. E nesses lugares, conforme você sente a presença de Deus, você acaba tendo experiências, revelações. Você começa a refletir sobre certas coisas da sua vida. Se olha para o céu e você fala, estou indo para lá. Estou indo. Cada segundo. Você também está indo, viu? Você sabe disso, né? Talvez você não pense nisso. Mas cada segundo, nós estamos indo. E esses dias o Senhor falou muito comigo nisso. Queria ler com você o Salmo de número 84, que diz assim. Acharam? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. Lá tem muitas aves. Toda hora tem aves voando ali. Uma ave diferente da outra. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia.
Pode se assentar, por favor. Esse salmo está falando da presença de Deus. Esse salmo está falando da presença de Deus, de um homem, aqui é Coré, que está tendo a experiência, um cântico, ele fez um cântico. Quando você vê aqui acima do teu versículo 84, aí de Salmo 84, onde está escrito Salmo 84, você está vendo aí em letras itálicas, né, caída, derrubadinha aí, ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Esse filho de Corá aqui são salmistas, são adoradores. Isso daqui está no hebraico, isso aqui faz parte da Bíblia. O que está acima disso, o que está escrito aí, saudades do templo, isso não está na Bíblia, isso aqui foi o homem que colocou. Mas aqui é um salmo que fala sobre a presença de Deus. Fale comigo, presença de Deus. Eu não sei se você sabe, mas qualquer um pode buscar a Deus. Todos nós podemos buscar a Deus. Até o ímpio pode buscar a Deus. E buscar a Deus é uma bênção. Mas são poucos que entram na presença de Deus. Uma coisa é buscar a Deus, a outra coisa é entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão teve um momento ali que ele se relacionou com Deus. A palavra de Deus diz que Abraão teve um relacionamento com Deus quando Deus se manifestou nos carvalhos de Mamré, lá em Hebron, e ele viu aqueles 3 anjos, um deles era o próprio Senhor. Abraão teve uma experiência ali e se relacionou com Deus, buscou a Deus ali e se relacionou com Deus. Moisés teve uma experiência com Deus na sarça, quando estava no deserto. Vários homens de Deus tiveram experiências com Deus. Jacó teve experiência com Deus em Peniel, quando ele lutou com Deus, no Vale de Jaboque, no Val de Jaboque. Uma coisa é você ter uma experiência com Deus, você buscar a Deus e ter uma experiência com Deus. Por exemplo, nessa noite, nós podemos ter experiências com Deus. Buscar a Deus para termos experiência com Deus. Amém? A outra coisa é entrar na presença de Deus. Deus habita nos céus. Deus habita nos céus num lugar de glória, de majestade. Deus não é esse Deus que você fica escutando nesses cânticos novos aí, nesses cânticos novos que está humanizando Jesus, fazendo de Jesus um cara. A Bíblia não fala que Jesus é um cara. A Bíblia fala que Jesus é Senhor. Nunca se fala sobre Deus sem o título Senhor antes. Mas hoje se trata Jesus de amigo, de qualquer jeito, humanizando. Isso faz parte dessa agenda demoníaca, humanizando Jesus, para que você se relacione com Jesus como qualquer um, sendo que a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Que horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Deus é amor, mas Ele continua sendo Deus. Fale comigo, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Esse Jesus do Day Chosen aí que todo mundo gosta, revela muito do Senhor Jesus para nós, mas descaracteriza a sua divindade. Tudo isso faz parte de uma agenda. Nós podemos buscar a Deus e vamos ter relacionamentos com Deus, mas entrar na presença dEle, você tem que entender quem Ele é, a sua grandeza, a sua santidade. E muitas vezes nós nos acostumamos, fale comigo, nós nos acostumamos a só buscar a Deus. E quando é que a gente busca a Deus? Quando a batata assa, não é verdade? Quando a coisa fica ruim, a gente busca a Deus. Sim ou não? Nós somos assim. Nós somos assim. Isso faz parte da nossa natureza. A coisa ficou um pouquinho difícil, nós já buscamos a Deus. Buscar a Deus. Jacó teve essa experiência. Moisés teve experiência. Abraão teve experiência. Daniel teve experiência. Pedro teve experiência. Todos eles têm experiências. Agora, olha a diferença de Davi. Salmo 89 diz que Deus encontrou Davi, meu servo. Ele diz, encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi.
Deus encontrou Davi. E nesta caminhada de Davi, Davi encontrou os altares do Senhor, Davi encontrou a presença do Senhor. E começou a ter um relacionamento com Deus, não somente para pedir, mas para se relacionar com Deus. Hoje é Santa Ceia. Eu queria despertar você para dar um passo a mais na tua vida com Deus. Não somente de buscá-lo, mas de entrar na presença dEle. Buscar quando a coisa está ruim, nós já fazemos isso de forma natural. Mas eu gostaria de te convidar a ter uma experiência com o Senhor, de entrar na presença dEle. De você entender que Deus está nos céus. E agora, olha só, qualquer um pode buscar Deus. Até um marginal, quando ele leva um tiro, a primeira coisa que ele faz é, ai meu Deus. Ou quando alguma coisa der de errado, eles gritam Deus, né? Qualquer um pode buscar a Deus. Balaão era um falso profeta e teve relacionamento com Deus. Se encontrou com Deus. Deus falava com Balaão, não profetiza contra Israel. Mas entrar na presença de Deus é o nosso desafio. Sabe aquele momento? E entrar na presença de Deus, eu não estou falando de forma religiosa não, de você ficar criando sistemas. Eu estou falando para você criar um estilo de vida de entrar na presença de Deus. Isso pode acontecer na hora que você está no teu carro, dirigindo numa viagem, e você começar a olhar para o céu e começar a adorar a Deus e você entrar na presença dEle. Isso pode ser no teu quarto, na hora de você dormir, na hora que você vai descansar. Você fechar os seus olhos e você começar a adorar a Deus e você entrar na presença dEle. Não para pedir, mas para entrar na presença dEle. Para ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, se você quiser abrir, senão você acompanha aqui. Isaías 55, versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não entram na presença de Deus porque elas se sentem culpadas ou se sentem impotentes ou sem condições de entrar ali. Mas o Senhor já morreu por nós para nós podermos entrar na presença dEle. O que eu preciso é entender quem Ele é, preciso confessar os meus pecados e entrar na sua presença. Esse salmo é um salmo lindo e ele nos traz aqui algumas revelações sobre o que acontece quando eu entro nessa presença. Porque eu já sei, eu não preciso te ensinar o que acontece quando você busca Deus. Quando você busca Deus, você está buscando porque você está precisando de um socorro, amém? Estou precisando de um socorro, o Senhor me ajuda nessa questão do meu emprego, nessa questão da minha saúde, nessa questão dos meus filhos. Você que sabe buscar Deus, você sabe como falar com Deus nessas horas. Eu estou falando de uma outra coisa, estou falando da questão de você não pedir, mas entrar na presença dEle. O que acontece quando um homem e uma mulher se acostuma a entrar na presença de Deus, se habitua, começa a ter isso como uma prática de vida. Não porque está precisando, mas porque começa a viver dessa forma. Vamos ver o que o Salmo nos ensina? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Olha o versículo 1. A primeira coisa que eu vejo, quando eu começo a buscar a presença de Deus, a primeira coisa é que eu entro diante dEle, eu entro diante do seu altar, eu entro na presença dEle por meio de um altar. Olha só o que diz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa palavra tabernáculos, está vendo que está no plural? Não está falando do tabernáculo, está falando dos teus tabernáculos. O tabernáculo no Velho Testamento era o lugar da habitação de Deus. Deus habitava dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, onde vinha a sua Shekinah. Só que aqui está em plural, você está vendo que está em plural? Quão amáveis são os teus tabernáculos. O salmista está dizendo aqui, quão amável é a tua presença. Aonde eu estou, eu posso entrar na tua presença. Não é eu invocar o Senhor, mas eu entrar na tua presença. Vocês estão entendendo a diferença? De estar trabalhando, de estar no seu trabalho, de estar na tua casa, de estar na cozinha, fazendo a tua comida, no teu escritório, no teu ambiente de trabalho, e você entrar na presença de Deus. Não chama Ele porque você está precisando de socorro,
Mas você entrar na presença de Deus, o salmista está dizendo assim, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E olha o que ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E ele traz uma revelação, ele fala assim, ó, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Você está vendo que está falando Senhor dos exércitos, que é um Deus de batalha, né? Amém? Não está falando aqui de um Deus frouxo, de um Deus fraco. Está falando de um Deus de batalha, Senhor dos exércitos. E ele diz, Rei meu e Deus meu. A primeira coisa que eu entendo quando eu busco essa presença é que eu encontro esse altar de Deus, eu encontro Ele pessoalmente, eu vejo a sua grandeza, eu vejo a sua manifestação. E quando, é interessante porque o salmista ele coloca aqui a andorinha e o pardal. Está falando de dois bichinhos frágeis. E ele está falando assim, ó, o pardal e a andorinha, eles ficam procurando lugar para se refugiar, para ter segurança. Quando eu entro na tua presença, eu tenho segurança. Quando eu encontro a presença de Deus, quando eu busco essa presença, não só quando eu estou precisando de ajuda, mas quando eu me habituo a essa presença de Deus, eu começo a me sentir seguro. Olha, eu não quero te entristecer, mas eu quero falar com você como um pai. Muitas vezes você fica com medo do que está acontecendo na sua vida, porque você tem pouca experiência com a presença de Deus. Porque você só busca Deus na hora da batata assar. Então aí quando você está mal, você está pedindo a presença, está pedindo ajuda para Deus. E você fica desconfiado, será que Ele vai me ajudar ou não vai me ajudar? Mas se você for uma pessoa que começa a se relacionar com Deus e está adorando, e você começa a ter essa intimidade com Deus, você vai começar a ter segurança. Fale comigo, segurança. E aí quando a coisa estiver ruim, você sabe que você pode confiar nele. Porque você sabe que ele está presente na sua vida. O pardal e a andorinha encontraram um ninho. Eu encontrei o teu altar. Não adianta procurar a Deus somente nas dificuldades. Quando nós procuramos a Deus nas dificuldades, se você não tiver relacionamento com Deus e não tiver essas experiências de Deus estar com você, na hora que você estiver no problema, você vai fazer aquelas orações de crente falso. Sabe a oração de crente falso? Eu sei que isso não acontece aqui dentro, porque nós já estamos até tendo asa aqui dentro, não é verdade? Nós já estamos virando anjo aqui. Mas lá fora, irmãos, lá fora, os crentes lá de fora são diferentes da gente. Então deixa eu falar o que acontece. Faz aquela oração, fala assim, Senhor, me ajuda. Eu preciso de um milagre financeiro, Senhor. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Depois de 5 minutos ele está ligando para o agiota. Está ligando para esse, está ligando para aquele, está ligando para aquele outro. Eu sei que isso não acontece entre nós. Mas acredite, isso acontece lá fora. O crente acaba de fazer uma oração e já vai pedir ajuda. Por que ele faz isso? De novo, estou falando isso é só lá fora, a gente aqui está, nós somos perfeitos. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tem essa intimidade, esse relacionamento de entender que Deus pode fazer um milagre ali na vida dele naquela hora. Quanto mais eu tiver da presença de Deus, quanto mais, e isso tem que ser uma coisa natural na minha vida, não pode ser somente na hora que eu vou dormir, na hora que eu vou acordar, na hora que eu vou comer. Isso tem que ser uma coisa constante, de você sentir a presença dele e falar, eu sei que ele está aqui. Ó Senhor, eu encontrei o teu altar. Senhor, eu encontrei tua presença. Eu estou aqui para te agradecer, eu estou aqui para te adorar. Aí quando o negócio fica ruim, você vai falar para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor vai me ajudar. Isso vai te dar segurança. Agora, ele diz aqui que eu encontrei o teu altar, meu Senhor, não foi isso que ele falou? Sim ou não? Altar é o quê? O que é um altar? Me ajuda, pessoal, vamos lá, o que é um altar? Lugar de sacrifício. Fale comigo, altar é lugar de sacrifício.
Eu já fui em alguns lugares que a pessoa fala assim, ó, quando você for lá no altar pregar, eu falo, eu não vou no altar, não. Vão me matar lá. Vai subir no altar. Não, eu não subo no altar, eu subo no palco. Neemias tinha um púlpito de madeira, ele pregou o dia inteiro naquele púlpito de madeira. Altar é lugar de morrer, é lugar de sacrifício. Já teve um altar que foi feito, por último, foi Jesus Cristo subiu nesse altar e morreu por nós. Acabou, não tem mais sacrifício. Mas ele está falando, eu encontrei o teu altar, meu Senhor. Altar é lugar de sacrifício. Isso quer dizer que quando eu encontro a presença de Deus, é um lugar de entregar, não é um lugar de pedir. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você responder para você, tá bom? Você já teve alguma experiência com Deus, assim, de você falar assim, opa, eu sinto que Ele está aqui. Se você já teve, seja sincero, você pediu alguma coisa ou você começou a confessar pecado, a adorar? Porque todas as vezes que eu tive algum tipo de experiência com Deus, de presença, a única coisa que eu conseguia fazer era confessar pecado, é falar, me perdoe de qualquer coisa que eu fiz, Senhor. Olha, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Porque altar é lugar de entrega. Altar é lugar de... Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai entregar, mais você vai entregar a tua vida para Ele, mais você vai confiar nele. Se Deus cuida dos pássaros dos céus, como Ele disse lá, Jesus falou, olha os pássaros dos céus, olha o lírio do campo, que não semeia. E o Senhor fala assim, vocês valem muito mais do que isso. Mas isso só compreende, isso só entende, isso só entra no coração de quem busca essa presença, busca sentir Deus, busca estar com Deus, não somente quando a coisa está ruim, mas fazer disso algo constante. A presença de Deus, ela traz para mim esse altar, essa graça, essa glória de Deus sobre a minha vida, onde eu quero me entregar, eu quero me lançar ali, porque eu sei que o Senhor está ali, com a sua grandeza. Não foi Jesus que falou assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não foi Ele que falou isso? Não foi Jesus que falou que Ele traz o céu sobre nós? Quando é que esse céu desce sobre nós? Quando a presença de Deus está entre nós. Quanto mais você desejar Deus, e você tiver o seu tempinho de olhar, mais você vai experimentar dos milagres de Deus. Teve uma vez, eu contei isso algum tempo atrás, eu não sei se você já ouviu esse relato. Nós começamos o ministério, eu e a Adriana, nós começamos o ministério, e eu tinha um Monza, que eu achava que eu estava fazendo o maior sucesso com aquele Monza. Tinha um Monza, alguns aqui são daquela época. Eu achava que eu estava fazendo o maior sucesso com o Monza, porque eu falava, bom, tá velho, mas eu estou usando, né? Tá bom. E quando eu troquei o Monza, a igreja inteira, não teve um irmão que falou para mim, glória a Deus, Apolo, você mudou, trocou o Monza. Eu estava velhão. Mas eu estava com aquele Monza, eu estava vindo de São Paulo, e eu estava sem dinheiro nenhum, mas sem nada. Só tinha o dinheiro do pedágio. E quando eu estava na Bandeirantes, naquela época na Bandeirantes, eles vendiam caixinha de morango. E eu estava na Bandeirantes dirigindo o meu Monza, e a Adriana falou assim para mim, quanto será que custa uma caixinha de morango? Quando a mulher pergunta isso, o que você acha? Eu olhei e falei assim para ela, não tenho nem ideia. Quando o homem responde isso, o que você acha? Não tenho nem ideia. E eu sempre ganhei muito bem quando eu estava trabalhando secularmente, e sempre quis fazer a vontade da minha esposa. Aí eu fiquei dentro do carro dirigindo, e eu falei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma caixinha de morango. Aí eu estava andando e comecei a ver esse contraste das canas, né, do mato e do céu. E eu lembro como você hoje, coloquei minha mão para fora, aquele vento forte. E eu olhando assim para o céu, eu falei para Deus, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma caixinha de morango. Mas eu quero te agradecer porque hoje eu estou na tua presença. E eu comecei a adorar a Deus, eu sentia, sabe assim, toda aquela criação, eu entrei, né, eu vi que o Senhor estava ali. Quando eu cheguei em Araraquara, nós íamos receber uma pessoa na minha casa para aconselhar. E sabe como que é a casa de pastor na segunda-feira, né? É uma baderna.
Talvez ele não te conte isso, mas é assim, porque não a minha, porque a minha esposa vai ficar brava comigo se eu falar isso. Mas a gente deixa para arrumar a casa depois. E era domingo você fica o dia inteiro na igreja. E quando eu cheguei na segunda-feira, a pessoa tocou a campainha, era umas 3 horas da tarde, o aconselhamento era umas 4. Eu falei, nossa, a mulher chegou antes, começamos a guardar as coisas, joga para baixo do sofá e faz as coisas para ficar bonitinho, para ninguém ver. Quando a pessoa entrou, a pessoa tocou a campainha, a Adriana vai lá fora. Não era a minha visita, era a minha vizinha da frente. Aí a Adriana entrou com um negócio assim de celofane vermelho com um laço. O que tinha dentro? Morango. 2 caixinhas de morango. E assim eu fui aprendendo a confiar em Deus. Eu fui aprendendo a experimentar essa presença, não quando eu preciso, não quando a coisa fica ruim, mas por me relacionar, pedir, olhar, sentir. Eu falei já para vocês que quando eu fazia caminhada lá no Botânico, agora eu não estou fazendo mais, vocês estão vendo, né? Mas quando eu fazia caminhada lá no Botânico, Davi, eu andava, eu estou falando sério, vocês podem achar que eu sou louco, mas eu andava, eu via aquelas árvores enormes, eu começava a andar e ficava olhando para trás da árvore. Eu falava, de repente o Senhor pode estar ali. E eu procurava o Senhor em cada árvore. Eu falava, uma hora dessa eu vou encontrar o Senhor atrás de uma árvore dessa. Porque aquilo que está dentro do teu coração é o que você crê, é o que você vive. Se você não vê, se você não quer ver, você nunca vai ver. Mas se você quer ver, você vai ver. Deus não mente. Não há uma promessa dele que ele fez na sua palavra que seja mentirosa. Se ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, isso quer dizer que se você buscar, você vai? Jesus falou, pede e dar-se-vos-á. Pede e dar-se-vos-á. Se ele falou isso, ele é mentiroso? Não, então eu vou pedir. Se ele disse aqui, em Isaías 55, busque-me, e você vai me achar, eu vou buscar. Porque eu vou achar. Então a primeira coisa que esse salmo nos revela, do versículo 1 ao 3, é que eu vou encontrar esse altar. Mas tem uma segunda coisa que é muito interessante, dá uma olhada. A outra coisa interessante que acontece quando eu busco essa presença. Versículo 6, vamos lá para o versículo 6. Nas dificuldades eu vou ter força. Olha o versículo 6. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Quem que é esse homem que faz dele um manancial? Esse homem que encontrou Deus. Não é, novamente, desculpa eu ser repetitivo, não é quando eu estou precisando, mas eu estou acostumado a encontrar Deus. Quando eu estou acostumado a ter esse encontro com Ele, olha o versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Ou seja, eu estou passando por um lugar árido, eu estou passando por um lugar difícil, eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus vai mandar a chuva no seu tempo sobre a minha vida. Está seco, está difícil, mas Deus vai mandar a chuva. É horrível quando a pessoa está vivendo, ela anda e ela não tem certeza de nada. Será? Né? Será que vai acontecer alguma coisa? A outra coisa é você andar e falar, está difícil, tem luta, está complicado, mas vai cair a chuva e a minha semente vai prosperar. Versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus de Sião. Versículo 8. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração e presta ouvidos. O Deus de Jacó. Essa é a segunda coisa que eu vejo. Nas dificuldades, eu vou ter força. Fale comigo, força. Quanto mais você relacionar-se com Deus e você acostumar a entender dessa presença, mais seguro você fica. Porque quanto mais você conhece Deus, mais seguro você fica. Quer ver uma coisa? Eu pegava a Cristiane, quando a Cristiane era bebezinha. Eu tentei fazer isso com o Miguel, mas a minha geladeira hoje é muito alta, então não deu para fazer com o Miguel. Mas cadê a Cristiane? Está ali. Eu pegava a Cristiane quando ela era pequenininha, eu colocava ela em cima da geladeira. Ela não tinha 1 ano. E eu fazia assim para ela, vem. O que ela fazia?
pulava. E eu pegava. Ela, mais um pouquinho, coloquei ela em cima da geladeira. Eu falava, vem, ela, porque ela me conhecia. Sabia que eu era o pai dela. Quando ela fez 1 ano e meio, que ela começou a levar uns tombos, que ela corria que nem uma doida, rasgava todas as meia calça dela, de pequena. Ela fica brigando que o Miguel anda descalço aqui na igreja. Eu falo, filha, você arrebentava todas as suas meias calças. Sabe? Sua mãe ficava passando esmalte para arrumar todos os fios. Eu não aguentava comprar meia calça para ela. E agora você quer que o Miguel fique andando de meia aqui dentro? Deixa ele ficar sujo, que nem se ficava. Aí quando ela começou a ter 1 ano e meio, que eu colocava ela em cima da geladeira, eu falava assim para ela, vem. Ela já não pulava mais. Por que ela não pulava mais? Porque ela falava, eu sei que você pode me deixar cair. Ela já não confiava mais em mim. Você já levou muitos tombos na vida. Eu já levei muitos tombos na vida. E por causa desses tombos, a gente fica desconfiado de que se Deus vai realmente nos segurar quando a gente precisa. Então você precisa conhecê-lo mais. Porque se você conhecê-lo mais, você vai se sentir seguro. Senão você vai sempre duvidar, será que Deus vai me segurar? Olha o que diz o Salmo, de força em força, fala comigo, de força em força. Irmãos, nós não temos força em nós mesmos. A nossa força, ela não é nada perto de Deus. A força de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Alguém pode falar glória a Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Quando você se relaciona com essa presença diariamente, isso vai te fortalecendo. Isso vai te dando segurança. Isso vai fazer de você um doido. Porque as pessoas vão falar assim, você está doido de confiar em Deus dessa maneira? Nós somos doidos. Por que nós somos doidos? As pessoas morreram no 1º século, sendo lançados nas arenas para serem comidos por leões. Por que elas chegavam a esse ponto? Porque elas recebiam de Deus uma força, que elas falavam, eu sei para onde eu estou indo. Hoje nós estamos pedindo a Deus avivamento, mas a igreja quer avivamento para quê, igreja? Para quê? Avivamento é para nos levar a morrer por Jesus. Você quer avivamento? Avivamento é para nos fazer fortes, para morrermos por Jesus. As pessoas querem avivamento para ser próspero, para resolver problema do casamento, Não, avivamento é para te fazer você forte, para que se for necessário, você morre por Jesus. Quanto mais eu tiver dessa presença, mais forte eu me sinto. E ainda que eu tenha tido vários tombos na minha vida, várias decepções, pessoas que me traíram, pessoas que me rejeitaram, pessoas que me abandonaram, situações ruins que ficam dentro do nosso coração. Quando eu perdi meu pai, que eu tinha 11 anos de idade, eu achava que Deus tinha sido mal comigo. Eu falava para Deus, diante de tantas pessoas más no mundo, tantos marginais, porque o meu pai. Quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu vi que Deus nunca fez nada de mal. Nunca. Nunca. O que nós vivemos hoje são semeaduras. E Deus, na sua soberania, Ele assiste isso. Mas se eu me relaciono com Ele, eu começo a aprender a ter força nele. E eu sei que ainda que a coisa esteja ruim, Deus vai mudar essa situação. Eu tenho uma frase, eu gostaria que você aprendesse essa frase, é uma frase minha. Eu falo assim, se a coisa está dando errada, é porque ainda não terminou. Porque quando terminar vai dar certo. Amém? Se a coisa está dando errada, é porque ainda não? Quando terminar vai dar? Vai dar certo. Talvez você não entenda por que morreu essa pessoa na sua vida. Talvez você não entenda por que dessa doença. Talvez você não entenda por que dessa situação tão ruim que você está vivendo. Ainda não terminou. Fala para o teu irmão, ainda não terminou. Quando terminar, você vai ver que vai dar certo. Fala para o teu irmão, quando terminar, você vai ver que vai dar certo. Amém? Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Como é que eu perdi meu irmão com 21 anos de idade num acidente de moto?
Como é que eu vou entender isso? Eu não consigo entender. Eu só sei de uma coisa, quando eu chegar no céu, eu sei que vai dar certo. Eu sei que o Senhor tem tudo preparado, eu sei que a coisa está perfeita. Aí você fala assim para mim, mas apóstolo, isso é uma coisa de doido. Não é não, isso é uma coisa de quem se relaciona com Deus. De quem busca a presença dEle, porque a presença vai te dar segurança. Olha novamente, por favor. Olha o versículo 8. O Senhor, como é que ele se chama? Senhor, essa palavra está em letra maiúscula na sua Bíblia? Se está em letra maiúscula, aqui está falando de Jeová. Jeová é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus. Então, Jesus, Elohim, o Deus Criador, o Senhor Deus que se relaciona com a gente, Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor das batalhas. Não há uma luta que você entrar e Deus estiver com você que você vai perder. Ainda que você esteja olhando e falando assim, mas apóstolo, parece que eu estou perdendo. Parece, você não perdeu, você é mais do que vencedor. Porque o Deus a quem você serve, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu não consigo entender isso. Você precisa mais da presença. Você precisa entrar mais na presença. Porque na presença, cada gota que... Eu já chorei muito na presença de Deus, ainda choro. Cada gota sua que cai. Aqui nos Salmos diz que o Senhor recolhe essas gotas. O Senhor recolhe as suas gotas. Então, se você tiver que chorar, pode chorar. Mas chore na presença dEle. Traga Ele para perto de você. Adore Ele. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Amém? Agora, eu ainda quero que você entenda uma coisa. Satanás, ele é extremamente astuto. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 11, por favor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Eu coloquei minha confiança, lembra que eu falei da Cristiane em cima da geladeira, ela pulava e eu segurava? Eu coloquei minha confiança em muitas coisas na minha vida. Eu já confiei em muitas coisas. O Salmo 115 diz que pessoas confiam em carros, em cavalos. Eu já confiei em muitas coisas. Já confiei em estátua. Já confiei em espírito que se manifestava num lugar. Espírito que se manifestava num lugar, usava as pessoas e falava que a pessoa que ele estava incorporando se chamava cavalo. E eu acreditava nessas coisas. Não é que eu acreditava, porque eu ainda acredito. Mas eu não entendia como é que um cavalo recebe uma pessoa. Quer dizer, olha só que coisa de doido. O Espírito vem e faz da pessoa um cavalo. Jesus falou que eu sou ovelha. Mas o Espírito vem, incorpora uma pessoa, faz dela um cavalo. Eu coloquei minha fé em muitas coisas assim. Minha esperança em muitas coisas assim. 2 Coríntios capítulo 11, acharam? O que diz no versículo 14? E não é de admirar, porque o próprio se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Aqui está falando de pessoas enganadoras. Mas ele está falando o quê? Que Satanás tem seus demônios que se transformam em anjos de luz para nos enganar. E nós colocamos a nossa confiança em muitas coisas. Eu preciso colocar minha confiança em Deus. Como é que eu tiro a minha confiança dessas muitas coisas? O que é que está certo? Como é que eu posso ter certeza que Deus, se aquilo que eu estou crendo é verdade? Eu já vi gente falando assim, mas como é que você tem certeza que esse Deus que você acredita da Bíblia está certo? Porque eu me relaciono com Ele. Assim como você se relaciona com entidades, com pau, com madeira, com gesso, com estátua, com pirâmide, com astrólogos, eu me relaciono com Deus. Mas eu tenho minhas experiências aqui. Ok, eu tenho as minhas aqui. Eu tenho minhas experiências. E aqui é o divisor de águas. Quanto mais experiências você tiver com Deus nessa presença, mais segurança você tem, mais força você tem e mais você rejeita isso. Por que tem crente que quando se afasta de Deus, volta para, como disse, né? Eu lhe preguei semana passada,
o porco voltando para a lama, o cachorro voltando para o seu vômito. Por que volta? Nossa, mas apóstolo, por que volta? Segundo a Pedro, nós lemos, né? Por que volta? Porque nunca teve essa experiência com Deus. Então, sempre teve a dúvida dentro do coração. Sempre teve a dúvida. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja aqui nessa noite, dentro dessa igreja há muitos anos, e talvez você ainda tenha essa dúvida dentro do seu coração, será que eu vou para o céu, será que eu não vou? Será que o que eu creio é verdade? Será que aquilo que eu creio é a verdade? Será que eu não estou errado? Meu irmão, se você tem essas dúvidas dentro do seu coração, você precisa ter mais da presença de Deus, porque conforme você tiver dessa presença, essas suas dúvidas vão desaparecer. Porque você vai falar assim, você vai dizer assim, eu não acho, eu experimentei. Nós como família ensinamos assim, não ensine o seu filho a ser um religioso. Não ensine o seu filho a vir à igreja. Não ensine o seu filho a vir para a escola bíblica. Não ensine o seu filho a comer ceia. Ensine o seu filho a ter uma experiência com Deus. Porque se ele tiver uma experiência com Deus, o vir à igreja, o ir para a escola bíblica, o comer a ceia, tudo vai ter sentido. Porque um crente pode fazer tudo isso que eu estou te falando e depois voltar para o vômito. Porque não tem a sua segurança. Fala para o teu irmão, está entendendo? Fica tranquilo que vai melhorar agora, tá bom? Amém? Vai melhorar, daqui para frente melhora. Essa experiência então me dá segurança. Eu preciso ter dessa segurança. Porque assim eu não tenho dúvida. Apóstolo, a minha filha está sendo chamada para ir na festinha junina da escola. Tem a quadrilha. Olha o nome do negócio. Está certo que nós como brasileiros já estamos acostumados com as quadrilhas, né, irmãos? É quadrilha em todo lugar, né? É o ano inteiro de quadrilha. Mas por que você está com medo? Por que você está com dó da sua filha, do seu filho numa festinha dessa? Não, você tem que ter convicção. Eu estou certo. É o melhor para ela. Ela não precisa de quadrilha, ela precisa ter uma experiência com Jesus. Eu preciso ensinar minha filha sobre isso. Eu não vou te falar que é fácil não, porque eu sou pai de 2 meninas. E você acha que é fácil ver o seu filho sendo excluído nessas horas das festinhas, em que colocam eles de lado e todo mundo vai lá para a quadrilha? Você acha que é fácil para o pai? Mas quando você tem essa confiança, você fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei com quem eu tenho me relacionado, vai dar certo isso. Eu não tenho que ter medo. Eu vou me encher de força. Não é da força dos meus braços, é da força que vem de Deus. Do Senhor dos exércitos. Amém? Então tome cuidado com esse anjo enganador aí, que te enganou durante muitos anos da sua vida. Nós temos que ficar presos no Senhor. Mas tem uma última coisa, para a gente poder participar da ceia. Vamos para o versículo 10. Olha que coisa linda também que acontece quando eu busco a presença de Deus. Você começa a se apaixonar por essa presença. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você gosta de se relacionar. Mais apaixonado você fica. Versículo 10 diz assim, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem deixa de dar aos que andam retamente. Vamos pegar o primeiro versículo, o versículo 10 aí. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Conforme eu aprendo a esses relacionamentos com Deus, de sentir a presença dEle, como novamente eu digo, não porque eu estou precisando, mas porque eu aprendo a ter esses relacionamentos, eu começo a gostar disso. Eu começo a gostar disso mais do que o futebol. Eu começo a gostar disso mais do que uma festa de aniversário. Eu começo a gostar disso mais do que tudo. Por isso que Jesus disse assim, quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está falando para você rejeitar a tua família. Jesus está falando, me coloque em primeiro lugar da tua vida. Não tem sentido Deus te dar um filho e falar para você negar teu filho. Ele não está falando para você negar teu filho. Ele está falando assim, eu quero ser
o primeiro lugar na sua vida. Porque se ele for o primeiro lugar na sua vida, os seus filhos vão ser abençoados. Os seus filhos vão aprender a ver você tendo Deus em primeiro lugar. Eu prefiro estar na tua presença do que estar num jogo, eu prefiro estar na tua presença. Aí você fala assim, mas apóstolo, mas a igreja, isso tem todo esse sistema, né? Irmãos, esse sistema não foi criado por homens, foi criado por Deus. A igreja hoje se relaciona, a nossa, de quinta-feira e domingo, e de sábado tem os jovens aqui. A igreja do passado era todos os dias. Eles comiam junto todos os dias, eles se fortaleciam todos os dias. Eles oravam juntos todos os dias, faziam a ceia todos os dias, era a festa do ágape, a festa do amor. Então, um dia na tua presença vale mais do que 1000. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero Deus. Ninguém vai entender isso na sua vida, mas você vai se sentir suprido e saciado por Ele. Eu tenho certeza que você se prepara para vir aqui num domingo à noite, e algumas pessoas da sua família devem falar assim, mas vai sair do churrasco agora às 3 horas da tarde, aí você fala assim, eu vou, porque eu vou para casa que eu vou para o culto. Vai de novo no culto? Você vai todo domingo? Aí você fala assim, não, mas eu gosto de estar lá. Eu quero estar lá. Mas você não é bitolado? Eu não sei se eu sou bitolado, mas eu gosto de estar lá. Eu gosto de ir lá. Eu gosto de adorar, eu gosto de estar perto. Eu gosto de sentir. E quanto mais você tem, mais você quer. Alguns pensadores endemoniados falaram que a religião é o ópio do povo. É mesmo, deixa a gente doido. Jesus deixa a gente doido. Mas não é doido de cocaína não é doido de maconha não, é doido pela presença dele na nossa vida. Que vem no nosso espírito, é Espírito Santo com o nosso espírito. E a gente fala assim, eu não preciso de mais nada. Agora, presta atenção, porque esse salmo tem algumas revelações. Você não acha estranho no meio desse salmo? Tudo bem, quando nós começamos o salmo, fala da andorinha e do pardal, tudo bem? Legal, bonito, a gente sabe que o pardal encontrou ninho, a andorinha os filhos, eu encontrei teu altar, está falando de segurança. Mas ele termina o salmo, ele começou falando de segurança e termina os salmos. Você sabe que toda palavra ela é inspirada por Deus, né? A palavra ela foi escrita e nós temos aqui inspiração, revelação. Nós temos uma revelação, nós temos uma inspiração e temos iluminação. 3 coisas que Deus trouxe sobre os filhos de Corá para poder fazer esse salmo. Então isso aqui não é uma coisa escrita por homens. O Espírito de Deus inspirou, revelou e iluminou. E ele fala assim no versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam nele. Sol e escudo. Eu não estou entendendo. Como assim sol e escudo? Ele começou o salmo dizendo que Deus é a minha proteção. Ele fala desse Deus que me dá segurança nele. E ele termina o salmo dizendo assim, Deus é sol e escudo. Irmãos, o mundo está destinado, ele está caminhando aí. O diabo pensa que ele está criando alguma coisa, mas o diabo não cria nada, ele só copia. Mas esse mundo está num controle que o nosso Deus tem. E Deus está dizendo assim, eu sou sol. O que o sol faz? O sol queima, o sol esquenta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu já estou um corintiano de verdade, ó. Isso aqui é Gilgal. O pessoal fala, está moreninho, hein, apóstolo? Isso é o Mar Vermelho lá que eu estou lá no deserto lá. Aqui, ó. Preto e branco. O sol faz o quê? Queima. O sol não queima? Queima. O sol envelhece, o sol faz a gente padecer. Só que Deus está falando assim, nesse mundo onde esse sol está aí, ó, onde eu tenho esse governo, e isso está caminhando para um fim, eu sou a tua proteção. O mundo caminha para o fim.
mas eu sou a tua proteção. Abre lá em 2 Tessalonicenses, por favor, abre lá. Eu não tenho tempo para isso, estou olhando aqui, mas vamos lá, abre em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Acharam? Todo mundo achou? Leia aí na sua Bíblia, você tem que ter a sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses 2, 1. Se você não tiver, leia aqui, ó. Irmãos, ele está falando com quem? Está falando com quem? Se você é irmão, então presta atenção no que ele vai falar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, para um pouquinho. Jesus vai voltar e nós vamos nos reunir com Ele, amém? A qualquer momento na nuvem, Jesus vai aparecer na nuvem, vai tocar o chofar e nós vamos subir. Se você não subir, cuida do meu cachorrinho, por favor, tá bom? Eu tenho um cachorrinho, pode pegar meu apartamento, pode cuidar do meu cachorrinho, tem ração num dos armários, cuida dele. Fala para o teu irmão, se você não subir, cuida do cachorrinho do apóstolo. Aqui está dizendo que Jesus vai voltar. Versículo 2. Não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, ponto que já tenha vindo o dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é apostasia? Apostasia são duas palavras, apó e estase. Estase é movimento, apó é de dentro para fora. Apostasia quer dizer o desvio da igreja. A igreja vai se desviando. A igreja do sal, a igreja do copo, a igreja do petróleo, a igreja do arco, a igreja do milagre. A igreja está se perdendo. O sol está batendo aí, irmãos. O sol está aí. O sol está forte. Mas Deus é o nosso escudo. Jesus não volta antes que a igreja, não toda a igreja, porque nós temos versículos que diz que vai haver os remanescentes. Que são remanescentes? É um grupo fiel. Um grupo que vai amar Jesus de todo o coração. Jesus, quando voltar, vai encontrar uma igreja linda, de verdade. Não vai encontrar uma igreja capenga, não. Mas muitos vão se perder. Versículo 4. A qual se opõe e se levanta tudo contra si chama Deus. Então vai vir essa apostasia e o homem da iniquidade vai se levantar. Versículo 7, olha o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério o quê? Já opera. Fale comigo, já opera. O mundo jaz no maligno. Esse mistério da iniquidade que a gente não conhece, porque mistério é uma coisa que está oculta. Ele já opera. O diabo já opera. O nosso Deus está brilhando aí, está deixando tudo isso aquecer. Mas Ele é o nosso escudo, Ele nos protege. Quem confia nele, quem se relaciona com Ele, tem essa proteção. Você olha e fala assim, meu Senhor, cada vez mais perversidade. Meu Senhor, no RG não está escrito mais pai e mãe, mas está escrito progenitor. Hoje, 2 homens podem ser pai e mãe de uma criança. Meu Senhor, o sol está brilhando, irmão, está aquecendo o negócio. O mistério da iniquidade está operando. Mas nós estamos debaixo desse escudo. Nós estamos protegidos. Quanto mais você tiver relacionamento com Deus, mais você vai entender. Porque Ele está falando assim, eu vou parar aqui a leitura de Tessalonicenses, volte lá, por favor, para Salmos. Ele está falando, eu sou o sol, sou o escudo. Eu sou a graça e a glória. Eu sou a graça e a glória. Eu te abençoo para você ser bem-sucedido. Alguém pode falar glória a Deus? Pelo amor de Deus. Num mundo de perversão, num mundo em que o mistério da iniquidade já está atuando, Deus está dizendo assim, eu sou a tua proteção e eu te abençoo. Eu sou a graça sobre a sua vida. O que é graça? Favor não merecido, é algo que eu não mereço e Ele me dá.
E Ele está me dando a sua graça para que eu seja bem-sucedido. Então eu, como crente, eu tenho que ter uma certeza. Eu vou ser bem-sucedido nessa terra. Porque Deus está comigo. Como é que eu tenho essa certeza? Na hora que eu estou passando pelo perrengue e vou buscar Deus? Não, eu tenho essa certeza no meu dia a dia em comunhão com Ele. Cada dia que eu tenho comunhão com Ele, eu tenho cada vez mais certeza, mais segurança. Vamos encerrar? Olha o versículo, volte lá, por favor, Salmo 84. Bem nenhum sonega. Deus não sonega, Deus não deixa de dar o que Ele tem que dar. Talvez você já tenha sonegado alguma coisa na sua vida. Talvez você já tenha roubado alguma coisa. Eu sei que tem gente que fala assim, eu nunca roubei. Eu sei que tem gente que fala que nunca roubou. Eu sei que você na tua empresa, você trabalhou 8 horas por dia, direitinho às 8 horas, e não roubou um centavo do teu chefe no teu tempo. Eu sei também que na empresa você nunca pegou uma caneta e levou embora sem querer. Ou tirou uma xerox na sua empresa que você não pagou. Ou pegou um programa pirata. Eu sei que nós nunca roubamos. Mas Deus não rouba. Deus não sonega a ninguém. O que você está precisando, pode pedir para Ele. Pode pedir. Pode pedir. Talvez Ele não dê o que você está pedindo, mas Ele vai te dar algo melhor do que você está pedindo. Mas apóstolo, você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Já teve um monte de coisa que eu pedi para Deus que Ele não me deu. Ele me deu coisa melhor. Eu pedi uma esposa, Ele me deu uma princesa. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Nós vamos tomar a ceia. Lembra o que quer dizer a ceia? A ceia, Jesus disse assim, comei dele todos. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Nós não cremos em transubstanciação. Transubstanciação é aquele momento que você viveu no passado, que você foi enganado, que se você mordesse a hóstia, ia sair sangue na sua boca. Onde Jesus passava a ser presente ali no pão, na hóstia. Nós não cremos em transubstanciação. Nós cremos num memorial. Mas esse memorial tem o seu significado espiritual. Jesus falou assim, este é o meu corpo. Jesus não está aqui com o seu corpo. Ele está na sua glória. Mas esse é um momento de comunhão. Esse é um momento de você falar, eu estou na presença dele. Ele disse assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu queria chamar os pastores aqui para frente, por favor. Eu tenho ainda um tempo, eu gostaria de orar com você. Pastores, presbíteros, diáconos da igreja, venham para frente, por favor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha no seu coração algo que te impede de entrar na presença de Deus. Talvez vergonha, talvez alguma culpa. Enquanto eles estão vindo aqui, fique com seus olhos fechados e escute. Eu encontrei uma pessoa essa semana na rua, a filha da nossa querida pastora Regina, que está lá no céu. E eu estava entrando num lugar, ela me esperou sair para conversar comigo. E aí ela pediu para conversar e eu orei com ela na rua. E ela falou assim para mim, eu não consigo chegar na igreja porque eu vejo minha mãe ali. Eu falei para ela, você tem que ver o memorial que a tua mãe trouxe. E eu ministrei o coração dela sobre a presença de Deus. E ela hoje de manhã veio para o culto. E ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, eu quero encontrar o meu ministério aí na Resgate.
Sabe, irmãos, quando você é liberto de toda culpa, de toda condenação, você consegue servir a Deus. Quando você começa a se relacionar com Deus, você fala assim, puxa, eu sou tão insignificante, eu estou falando de mim, tá bom? Eu sou tão insignificante, eu sou tão falho. E mesmo assim eu vejo o Senhor muitas vezes na minha frente, assim, enchendo o ambiente. Eu falo, Senhor, quem sou eu? Aí eu sei quem eu sou filho. Ele é meu pai. E quando você vai tendo essa segurança, você vai se lançando cada vez mais. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que te impede de avançar, de entrar na presença de Deus. Talvez tenha sido um aborto, talvez tenha sido uma rejeição, talvez tenha sido usar droga, um sexo errado, fora do casamento, sei lá, alguma coisa errada, que você olha e fala assim, eu não me sinto digno. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo morreu por você. Nós vamos comer hoje a ceia. A ceia quer dizer que Ele morreu pelos nossos pecados. Seja livre dessas condenações, seja livre desse peso, para que você possa, dirigindo, comendo, cozinhando, você possa começar a adorar a Deus e falar, eu sei que o Senhor está aqui do meu lado, Senhor. Se você precisa de uma oração nesse sentido, vem para frente que nós vamos orar por você. Eu vou orar, e se você precisar de uma oração que te abençoe, para que você possa buscar essa presença, pode vir para frente, que nós queremos te abençoar, né? Alguma coisa que esteja te impedindo de avançar. Senhor Deus, eu quero pedir nesse momento para os teus filhos que vão estar vindo à frente, que precisam sentir a tua presença nessa noite. Senhor, vem sobre nós, vem abençoar a nossa vida, vem libertar, Senhor, o nosso coração de qualquer coisa que nos impeça de buscarmos a tua face, de buscarmos a tua presença. Faz a tua obra agora, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você precisa, vem para frente. Vamos ficar em pé, nós vamos adorar a Deus. Se você precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, vem trabalhar agora no nosso coração. Vem tirar de nós qualquer tipo de acusação, Senhor, ou de peso que possa ter sobre a nossa vida. Age agora sobre a vida do Senhor, desses homens, dessas mulheres que estão aqui na frente, teus filhos. Que esta unção quebre o jugo, quebre toda a condenação do inferno, para que nós possamos orar e sentir o Senhor do nosso lado. Senhor, nós não queremos te buscar somente quando as coisas estão ruins. Nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, como diz esse salmo. Se a andorinha e o pardal encontram ninhos, nós encontramos o teu altar, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida diante de ti, para que o Senhor venha a ser o Deus e o Rei sobre a nossa vida. Porque diante desse sol, diante do teu reino sobre a terra, diante do teu domínio sobre a terra, eu sei que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora destrua toda condenação, toda palavra que tenha vindo sobre as nossas vidas e que nos impede, Senhor, de entrar na tua presença, ou que nos faz desconfiar de que o Senhor é o Deus que vai fazer um milagre na nossa vida. O Senhor é aquele que falou que estaria conosco, e nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que falou que não sonegaria nenhum bem, nada para a nossa vida, e nós cremos nos teus milagres. E nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor destrua toda a oposição que o inimigo colocou sobre a nossa alma, que nos faz desconfiar daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Faz a tua obra na nossa vida, Senhor, faz a tua obra no nosso coração, faz o teu milagre nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faz a obra sobre nós. Satanás, eu te repreendo, todo demônio que veio com acusação ou que veio com alguma sentença sobre a igreja, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia desse lugar amarrado em nome de Jesus, saia. Nós repreendemos na autoridade do nome santo de Jesus. Saia todo espírito acusador, todo espírito que trouxe qualquer tipo de desconfiança diante daquilo que Deus nos prometeu. Está repreendido em nome de Jesus. Saia, saia, em nome de Jesus, saia desse lugar. Senhor, enche o nosso coração de fé,
Senhor, faz-nos sentir a tua presença. Meu irmão, você que não vai vir para frente, feche os seus olhos, abre o seu coração, fale para Deus: Senhor, eu quero sentir a tua presença, vem sobre a minha vida, Senhor. Peça para Deus agora chegar pertinho de você, pede para o Senhor: Senhor Deus, deixa-me entrar nos teus átrios agora, Senhor. Fale para Deus: Senhor, deixa eu entrar na tua presença, deixa eu entrar no teu céu, Senhor. Oreba xaralaba suricandarala xaralabaias. Oreba xerele balaba sureanderele balabas. Ore xerequele bala surelandarala balabas. Meu irmão, peça para Deus, fale: Senhor, deixa eu entrar na tua presença, deixa eu entrar nos teus céus, deixa eu entrar nos teus átrios, Senhor. Orele bala xaralabala suricandara xaralabalabas. Oh Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Toma o nosso coração, toma. Oh Senhor, nós entregamos nossa vida no teu altar. Nós entregamos o que somos no teu altar. Nós entregamos o que temos no teu altar. Nós confiamos em ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Receba, entra na presença de Deus. Não deixe nada te atrapalhar agora. Não olhe para o lado. Fale para Deus: Senhor, eu quero estar na tua presença. Há uma unção sobre nós nessa noite. Oh Espírito de Deus, envolve a nossa vida nesta noite, Senhor. Batiza teus filhos com fogo, Senhor. Traz a tua presença sobre nós, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Tu, Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, usando os corações, te adorarei. Nós vamos tomar ceia, adore o Senhor. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te
te adorarei. Nosso Deus, Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Abre as suas mãos diante do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos participar desta mesa santa, que foi instituída pelo Senhor. O Senhor disse que este é o Teu corpo, o Senhor disse que este é o Teu sangue, e nós queremos participar da obra que o Senhor fez há 2000 anos atrás por nós. Obra essa que nos redimiu, obra essa que nos salvou. Queremos Te adorar pela Tua salvação, Senhor. Queremos Te adorar pelo perdão dos nossos pecados. Queremos Te adorar pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Queremos Te adorar porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. E ainda que o sol, ainda que o Senhor tenha o controle sobre essa terra, e essa terra esteja caminhando, ó Deus, para um fim, nós sabemos que o Senhor é a nossa proteção. E nós estamos debaixo desta proteção. Alimenta-nos nessa noite. Se há alguma coisa em nós de errado, Senhor, limpa o nosso coração agora. Se fizemos algo que Te entristeceu, se nós como igreja Te entristecemos em alguma coisa, Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos, ó Deus, com o Teu sangue, e alimenta-nos agora, fortalece-nos, ó Deus. Se alguém está enfermo aqui, que seja curado nesta noite, que toda doença saia do nosso meio. Se alguém está esperando um milagre em Ti, Senhor, o Senhor é aquele que não sonega nada. Ouve o nosso clamor, Senhor, e ajuda-nos. Fortalece agora a Tua igreja. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meu irmão. Nós vamos servir a ceia. As crianças já entraram? Pode se assentar. Já entraram? Tem algum pai que está sem o seu filho aqui? Todo mundo já recebeu seu filho? Na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão junto com os seus discípulos
E ele disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Ele é partido por causa de vocês. Eu vou morrer por causa de vocês. É o que Jesus disse. Coma dele. Eu já vi gente dizendo assim: eu não vou comer a ceia porque eu não estou bem. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo. Ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Examine-se. Porque quando eu me examino e eu falo: eu estou errado, eu briguei com a minha esposa, eu estou errado, então eu não vou comer. Não, Paulo está falando: examine-se. Eu examinei, eu briguei com ela, coma. Isso quer dizer que eu vou ter que consertar. Isso quer dizer que eu vou arrumar. Quando eu digo assim: eu não vou comer porque eu não estou bem, é porque eu não vou consertar. Então o apóstolo Paulo fala: coma. Feche seus olhos mais uma vez. Tem alguma coisa de errado? Fale para Deus que você vai arrumar. E coma. Pai, te agradecemos pelo pão desta noite mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe por meio desse pão que simboliza o teu corpo. Fortalece a tua igreja. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda cada um de nós a vivermos a santidade que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Segure o pão na sua mão para nós podermos comer juntos. As crianças também devem participar. Amém? Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
Levante sua mão com o pão que está na sua mão. Pai, muito obrigado por ter nos enviado o teu Filho. Tu amastes o mundo de tal maneira que nos entregou o teu Filho, para nós que cremos nele termos a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, mais uma vez te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por ter nos comprado com o teu precioso sangue. Obrigado, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos para que nós possamos viver de forma santa diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos mostre caminhos de santidade, caminhos de experiências contigo, para que sejamos fortes diante do Senhor, que é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Nós nos alimentamos agora de todas as tuas promessas. Nos alimentamos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Coma você e adore você ao Senhor. Glória a Deus. Da mesma maneira, depois de ter comido do pão, Jesus pegou um cálice, ele deu graças, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. É um cálice de remissão, é um cálice de que não é necessário mais sacrifícios, porque Cristo fez o sacrifício por nós. Senhor, abençoa-nos nesse momento também do cálice. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós tomemos posse realmente do que o Senhor fez na cruz, derramando o teu sangue por nós, triunfando sobre a morte, triunfando sobre principados e potestades, desprezando-os publicamente por meio do teu sangue. Senhor, fortalece-nos agora e abençoa-nos. Nós ficamos admirados pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Teu amor nos constrange. Bendito é teu nome, Senhor. Graças te damos pelo teu sangue, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira que você segurou o cálice, o pão, segure o cálice para nós bebermos juntos. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Alguém foi omitido do cálice? Todo mundo recebeu? Vamos ficar em pé, vá para junto de alguém da sua família, se ajuntem aí as famílias, vamos tomar juntos, como fazemos sempre. Você não pode ficar sozinho agora, fique junto de alguém. Se você estiver sozinho, vira aí que alguém vai te chamar para ficar no grupo. Dá uma olhada aí, se você vê alguém sozinho, fala para a pessoa, vem para cá. Todo mundo está acompanhado aí? Ninguém está sozinho? Dá uma olhada, se você vê alguém sozinho, chama a pessoa para estar perto de você. Olha para quem está do teu lado e diz assim, esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós na cruz. Fomos comprados, fazemos parte da sua família. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Fomos perdoados. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que nada e ninguém vai separar nossa família. Vai nos separar do amor de Deus. Que o Senhor seja glorificado na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos beber? Beba e adore o Senhor junto com a sua família. Ore com a sua família. Levante sua voz e agradeça a Deus pela sua casa.
Senhor Deus, eu quero te agradecer pela minha família, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, por cada um que está aqui presente. Senhor, obrigado por esse momento de comunhão que nós estamos tendo todos juntos, tendo o Senhor como nosso Deus, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor. Ao Senhor damos toda a honra e glória e pedimos que o Senhor nos abençoe como ministério, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais santos para o Senhor e que nossa intimidade contigo cresça, que nós possamos ter cada vez mais experiência contigo, sabendo que o Senhor é aquele que está à nossa frente, aquele que nos protege, aquele que bem nenhum nos sonegará. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos e oramos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família. Santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo.
Santo, Santo, Santo. Santo, 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 aquele que é o Senhor. Santo, 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 Leão da tribo de Judá. Santo, 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 raiz de Davi. Santo, 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 Estrela da manhã. Santo, 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 O cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 Teus olhos como chama de fogo. Santo, 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 Na sua boca uma espada afiada. Santo, 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 Está vestido com um manto de sangue. Santo, 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 Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis. Celebre, igreja. Santo, 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 Santo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as suas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos, Para que entre o Rei da Glória. para que entre o Rei da Glória, Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Araraquara. Para que entre na nossa casa. Para que entre o Rei na nossa vida. Para que entre o Rei. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. 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 Ele vem cavalgando sobre os montes. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. O
Toda a glória ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, como vai ser o céu, Senhor? Oh, Senhor, como vai ser na Tua presença, Senhor? Nós ansiamos pela Tua presença, assim como a corça suspira pelas fontes das águas. Nós encontramos o Teu altar, meu Senhor. Oh, Deus, abençoa-nos agora na volta para nossa casa. Que essa semana seja uma semana, Senhor, onde o Teu filhinho aqui, a Tua filhinha, tenham experiências contigo, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos de socorro, de quantas coisas precisamos na nossa vida. Mas nós não queremos Te buscar somente nessas horas, Senhor. Nós queremos ter experiências contigo. Ajuda-nos. Ajuda esse meu irmão que não sabe. Me ajuda, Senhor, a pregar a Tua palavra aqui para que eles possam entender cada vez mais sobre isso. Faz-nos crescer, Senhor. Faz-nos crescer. Obrigado por esta noite, obrigado pela comunhão com o Teu corpo, com o Teu sangue. Senhor, leva-nos com a Tua paz, leva-nos com a Tua graça. Que a comunhão do Teu Espírito nos envolva e nos acompanhe. Que o Teu amor, Pai, nos envolva ao ponto de nós amarmos o mundo como o Senhor amou. Amarmos a nossa casa, amarmos a nossa família. Obrigado, Senhor, por tudo nessa noite. Nós Te adoramos. E damos toda a honra àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, ao Leão da tribo de Judá, a Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Toda a glória ao Senhor Jesus. Não se mova. Pega o teu aplicativo agora, entra lá no grupo para você ir para Gilgal sexta-feira. Amém? Dia 18. Lá atrás você pode... Se você precisar de ajuda no quiosque, você pede ajuda. Se você tem alguma oração que você não recebeu, você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você.